Eu falei que ia ser rapidinho. Nós já estamos de volta ao palco do ABIP pelo Brasil para ouvir a palestra Produtos Regionais, uma ótima oportunidade de negócio. Quem vai nos conduzir nessa imersão do conhecimento é o professor Odoaldo Ivo Roquefort Neto e Silvio Souza dos Santos. O professor Odoaldo, ele é professor titular do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ali no campus de Porto Alegre. Ele também é doutor em Química, com experiência na área de panificação e gastronomia. Ele já coordenou vários projetos de extensão em panificação, confeitaria e concursos de escultura em pães. Já o Silvio é coordenador da área técnica na empresa M. Dias Branco. Atua na área de panificação há mais de 20 anos, com foco na área de gestão de qualidade, pesquisa, desenvolvimento de novos processos e tecnologia de processamento de alimentos e muito mais. Gente, se eu fosse falar o currículo desses dois feras, eu ia ficar aqui o evento inteiro. Então, queridos, sejam muito bem-vindos. É muito bom tê-los novamente aqui no ABIP pelo Brasil. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em nome do Instituto Federal e da comunidade toda, eu agradeço aí por mais uma vez estar aqui com vocês, né? A direção da BIP por ter criado, junto com os patrocinadores, esse belo evento que é a BIP pelo Brasil, que permite com que a gente consiga trocar experiências, né? O Silvio e toda a equipe do M. Dias Branco, que deram um voto de confiança na minha pessoa. Obrigado por ter me convidado, e é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa tarde. Maravilha. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É uma honra para nós estar fazendo uma partilha com você, né, professor, sabe do histórico aí, e mais uma vez agradecer a BIP pelo Brasil, né, particularmente aí com a Dilsa, com a Jéssica, né, não só pela organização, mas sim com o famoso botar a bola no chão e saber jogar, né, então são mestres nisso, né, atenção, então assim, ó, agradecer mesmo, né, em nome do M. Dias Branco aí, né, agradecer a oportunidade aí, espero que possamos trocar muito figurinhas, né, como nós falamos aí, troca de experiência, né, ninguém ensina ninguém, e cada dia se constrói, né, e se constrói se comunicando, então, eu acho que é entender a necessidade de cada panificador para evoluir, principalmente quando se fala em pós-pandemia, né, então, acho que nós estamos aí para trocar uma figurinha aí, e com certeza vai ser uma excelente tarde para todos, agradeço. Com certeza, vai ser uma tarde muito proveitosa. E antes de passar a bola para vocês, de fato, eu vou lembrar a todos que nos assistem que no final dessa palestra nós vamos ler os comentários, as perguntas deixadas aqui no chat. Então participe conosco, porque nós vamos passar tudinho depois para a gente bater uma bola bem legal aqui com os nossos convidados. Mas agora, Silvio, Odoaldo, é com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. E vamos começar, então, a conversar um pouco sobre os produtos regionais e essa oportunidade de negócio que é fantástica, né? Nós vamos fazer uma parceria bem boa aqui, e eu vou mostrar o timaço que está aqui comigo, junto dessa palestra. Vamos lá. Então, só dar umas boas-vindas para quem está entrando agora. O nosso time é esse aí, olha só aqui, maravilha. Né? Então, junto conosco, já nos apresentamos, vai ter a participação especial aí do Maurício Nascimento dos Santos, técnico da M. Dias Branco, que vai nos abrilhantar aí, como depois vocês vão ver, é tudo surpresa. Para começar, a gente vai falar da importância da cultura mundial do pão, né? Ela tem uma importância muito grande, né? A panificação europeia, na verdade, foi a que dinamizou bastante a área da panificação, mas logo em seguida outros países, inclusive o Brasil, acabou absorvendo, né, aquela história da panificação europeia, inclusive nos negócios. Então, além do pão francês, todas as padarias do Brasil vendem muitos quilos de pães, de croissant, de baguetes, de ciabatas, tudo isso para que, no final das contas, os negócios sejam implementados, né? Uma grande importância para a cultura mundial do pão é o fato, principalmente a brasileira, né? Não vou falar nem mundial, vou da brasileira,
é que até 1500 os povos originários brasileiros eles tinham como base apenas os produtos locais. Só a partir do momento que os colonizadores chegaram no Brasil é que eles começaram a ter acesso aos cereais. E isso faz pouco tempo, né? Imagina, só 522 anos. É muito novo. E a panificação brasileira é fruto não só dessas duas mãos, que seriam os povos originários dos colonizadores, mas também do povo africano e diversas etnias que migraram para o nosso país, querendo um espaço, né, melhor da sua vida, querendo transformar a sua vida, e acharam que o Brasil era o local para que isso fosse concretizado. Além dessas trocas culturais chanceladas por esses povos, o Brasil tem uma riqueza fantástica, que é a sua flora e a sua fauna. Através delas e dessa mistura toda de etnias, a gente consegue fazer, então, uma identidade do que a gente chama de panificação brasileira, e, além disso, a gente tem um espaço tremendo para explorar isso, seja transformando, fazendo releituras do que a gente aprendeu com esses povos, seja criando produtos novos. E essa riqueza é complementada não só pelos ingredientes fantásticos que nós temos, essa cultura regional maravilhosa, mas todas as padeiras e padeiros, panificadores e panificadores, os institutos de educação profissionalizantes, as empresas de insumos e equipamentos. São todo esse grupo magnífico que faz e movimenta a panificação brasileira. E isso a gente tem que ter, dar o devido crédito, né? Eu ia começar, já vou começar pedindo para que vocês participem no chat e coloquem aí, por favor, o nome de um pão característico da sua região, uma breve descrição de que entra neste pão e indique o seu estado, para que a gente possa conferir na prática, enquanto eu faço algumas considerações, toda essa riqueza da panificação brasileira. Tá ok? Conto com vocês, hein? Pelo amor de Deus, não me deixe sozinho. Bom, algumas premissas para valorizar os produtos regionais, tá? A partir de agora, eu queria salientar com vocês algumas considerações bem importantes. A primeira delas, a gente precisa valorizar o nosso povo e a nossa história. Se a gente quer valorizar os produtos regionais, a gente passa por essa valorização aqui também. Por exemplo, as cozinheiras das fazendas mineiras que preparavam, né, os biscoitos de polvilho lá no século XVIII não imaginariam o sucesso que esse produto ia fazer 200 anos depois, né? Com o acréscimo do queijo de Minas, se tornou um dos pães mais representativos do estado mineiro e hoje é vendido no Brasil todo em grande quantidade. Uma segunda premissa, valorizar a tradição das nossas receitas clássicas e a nossa vou dizer assim, como é que eu posso colocar? Na Itália, as receitas são passadas de geração em geração, tal qual aqui no Brasil, mas elas sofrem um mínimo de alteração. Com isso, elas criam raízes para que a gente possa estudar e entender todo esse fenômeno da cultura. Aqui no Brasil, além da gente não conseguir registrar do jeito que nós deveríamos as nossas receitas, e o nosso potencial criativo, que é muito grande, acabamos fazendo algumas mudanças de ingredientes, dando alguns toques alterais, que fazem com que a gente não tenha entendimento do que seria o clássico e original criado por nós mesmos, brasileiros. Eu queria aqui fazer um segundo desafio do dia hoje, é que vocês colocassem, então, quem tem o QR Code aí, pode colocar e ver esse da tela, ou quem está usando o computador, pode acessar o www.mente.com com aquele código 1417301, e eu queria que vocês me dissessem, para exemplificar aqui, por exemplo, o que seria uma lasanha de berinjela original. Vocês acham que é a figura da direita ou da esquerda? Por favor, vocês votem aí, que eu vou dar uma saída aqui na apresentação para ir ver o que vocês estão respondendo desse outro lado aí. Tá? Mas eu vou dar um tempinho para que vocês possam votar. Enquanto isso, Silvia, a gente pode comentar alguma coisa que você acha sobre as farinhas para fazer as massas frescas? O que tu acha? Enquanto o pessoal vota aí um pouquinho.
Com certeza, professor. Vamos lá. Bom, você tem uma outra lâmina ou posso usar essa aqui mesmo? O áudio. Eu estava me preparando aqui. Na verdade, pode ser sempre que eu vou sair, Silvio. Tu vai ficar conversando enquanto eu saio para ver lá o que o pessoal está votando. Sim, Tá beleza. bom? Beleza. Pessoal, então, boa tarde a todos aí, né? Dando complemento ao que o professor está comentando aí. Na realidade, a construção de receita, ela passa pelo princípio básico, principalmente quando fala em farinha, né? Quando se fala em farinha, existem tipificações de farinhas, né? Geralmente há uma dúvida, qual farinha que é boa, qual farinha que é adequada para o que eu vou fazer. Por um exemplo, pegando o gancho da lasanha, nós sabemos que tem que ter uma farinha com teor de cinzas muito baixo, né? Na prática, o que significa isso? É uma farinha mais clara, né? Com um trigo mais nobre, mas, como todo bom gaúcho fala, né, professor, não existe uma excelente carne, um excelente churrasco sem um excelente assador. E são derivados, tá, de várias situações. Uma mão de obra qualificada, um profissional bem treinado, uma matéria-prima adequada, por exemplo. Se eu pegar uma farinha integral para fazer uma massa de lasanha, que é uma massa refrigerada, provavelmente ela vai ter uma outra textura, sendo uma tendência de ter produto integral, saber o quanto de farinha integral posso agregar. Então, isso é dois fatores. Primeiro fator, questão de mão de obra qualificada. Segundo fator, Silvio, mas quando se fala em farinha, farinhas são todas iguais? Não, pessoal. Da mesma forma que para ter um pão de qualidade preciso de um panificador, uma matéria-prima excelente, quando se fala em trigo, também se precisa de um moleiro ou de uma pessoa que saiba fazer, saiba transformar, né? Apesar de ter várias tecnologias hoje, nós precisamos ter conhecimento, né? Então, depois na próxima régua, nós vamos estar falando em cursos de boas práticas de fabricação, gestão de qualidade total, né? Quais os cursos que tem, né? Vamos falar um pouco também sobre ingredientes biocatalisadores de processos, né, que vai sair bastante, né, do químico para entrar na base de enzimas. Acho que é muito importante. A pessoa está buscando saudabilidade, né, falando em pós-pandemia, a pessoa ficou muito estática, né, se exercitou menos, então você precisa de exercício, mas também precisa de um alimento equilibrado. Então, está vindo algumas normativas também da Anvisa aí, né? A Bíblia já está divulgando também a Abitrigo, né? Que vamos ter que expor nas embalagens, a rotulagem vai ser diferença, vai ter diferente. Então, a informação é tudo e produtos que são biocatalisadores. O que são biocatalisadores? Ele faz uma adaptação dos processos, só de que forma química, só forma natural, né? Então, depois a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né, professor? Agora eu vou deixar você complementar aí a pesquisa, que eu imaginava, mais ou menos, eu acho que eu não imaginava muito esse resultado que deu aqui, né, professor? Mas vou deixar você tocar aí, e depois a gente vai estar falando também sobre ingredientes, né, como o professor falou aí, e sobre a gestão de qualidade total, né? Porque também, né, professor, não adianta eu ter um insumo de uma qualidade excelente e também não saber manipular ele, né? E vice-versa. Então, falando um pouco sobre comércio, negócio, né? Nós precisamos ter produtos que vá representar um produto tradicional e cultural de cada região, né? E principalmente fugindo do químico, que é os primórdios, né? Que eu acho que a pessoa está buscando isso, padaria de pães artesanais, né? Então, acho que vai vir muito a calhar essa questão das enzimas, principalmente, e um produto cada vez mais de qualidade, quando se fala em trigo, que é 100% das nossas receitas. Obrigado, Bom, professor. pessoal. Joia, maravilhoso, Silvio. Bom, pessoal, vocês viram aqui o resultado da enquete, eu já saí para voltar para a apresentação, que 80% do pessoal, só está invertido aqui, disse que esta aqui é a lasanha de berinjela original e que essa outra aqui não seria. Pois agora, esse é um exemplo claro de como a gente deve valorizar o que é o clássico. E aí eu pedi para o Silvio falar de massas, por quê? Porque dentre os tipos de massa, tem uma delas que é chamada de lasanha, tal qual vocês conhecem o cannelloni, o parafuso, o penne. Então, meus queridos e queridas, se eu retiro esta massa aqui, que chama-se de lasanha,
nós temos qualquer outra coisa, menos uma lasanha de berinjela. Na verdade, ela deve compor os dois itens devem estar presentes. A massa com o nome de lasanha e a berinjela, que, claro, a gente está vendo uma figura que era que eu consegui aqui de uma lasanha bolonhesa, mas a berinjela deve estar aqui entre as camadas de massa de lasanha. E isso a gente só conhece quando a gente acaba descobrindo o que são as massas, né? Toda a parte clássica das massas, toda a parte clássica dos pães, é sobre isso que eu falava naquele momento. Então, a gente, ao criar uma receita com berinjela, que na verdade a ideia era substituir a massa por fatias de berinjela, nós temos uma torta de forno de berinjela e nem de perto uma lasanha de berinjela. Valorizar o ato de comer é uma outra premissa que nós temos, porque o povo italiano, de novo, e desculpe se eu falo muito da Itália, é que durante um bom tempo eu trabalhei, né, no ITIF, que é uma escola italiana, que tem algumas escolas no mundo, uma em São Francisco, uma em Xangai e outra em... Poxa, deu um branco da cidade que eu mesmo trabalhava ali. Coisa da idade, sabe? E Flores da Cunha, opa! E em Flores da Cunha. E nessa de Flores da Cunha, então, eu aprendi justamente isso, esse cuidado, né, com o original, com cuidado com o comer, né? Então, o alimento não é só para matar a fome. Por trás dele tem uma infinidade de pessoas que trabalham no setor, de pessoas envolvidas que têm uma informação a ser divulgada, tem uma experiência a ser contada. Então, gente, para produzir um alimento não é só misturar o ingrediente, é praticamente um ritual. E isso todos os padeiros e padeiras sabem o que eu estou falando, porque todos os dias vocês têm esse contato com a farinha, com o amassar. Então, o ponto de véu não é o fim, né, do nosso pão, é apenas o começo. E essa troca energética que a gente tem com o alimento chega até as pessoas do outro lado. Então, os consumidores vão receber essa energia que a gente passou para o alimento e depois vão levar até as mesas. E o que tem de maravilhoso, eu acho, né, é que todos os povos, as etnias e religiões têm no pão o significado da partilha, né? Então é tão valoroso o que cada um de nós fazemos com a arte branca da farinha de trigo, que merece ser contado, merece ser divulgado, merece ser valorizado. Né, Silvio? Não sei o que você tem a falar sobre os nossos ingredientes, né? Você que trabalha aí. Sim, como nós comentamos aí, né, professor? O profissional, considerado um profissional, né, que vai trabalhar na panificação, é o que cria realmente, né? Até porventura, os principais pães, eles foram desenvolvidos de uma especulação de uma receita que deu errado, né? Vamos falar do panetone, por exemplo, né? Foi um pão que acabou não dando certo e deu. Né? Então, é a criação, né? Então, quando se fala em criação aí, é proveniente desde o tempo de Cristo ao trigo, né? Que é a base 100% de todas as nossas receitas, né? E como nós tivemos um curso essa semana internacional sobre aditivação de farinha, né? Se vê que dentro de um trigo e dentro do Brasil é o país no mundo que mais tem derivações de tipos de farinhas. Por quê? Nós temos a ecleticidade de ter várias etnias dentro do Brasil, como o senhor falou. Nós temos italiano, temos alemão. Eu até arrisco a dizer que dentro do mundo hoje, o Brasil é o que tem mais etnias, raças diferentes, né? Então, você tem o italiano, você tem o alemão. Aí, quando você vai para o italiano, você já vai um pão mais rústico. O alemão já quer um pão mais doce, que gosta de misturar também com salgado, né? Então, quando se fala em etnias, tem várias derivações e tem vários nomes de pães em diferentes regiões, sendo o mesmo formato de pão. Então, acredito que seja a criação, tá? Então, está muito em evidência tipificações de farinhas, os nossos clientes, os panificadores, cada vez mais exigentes por entender mais também da panificação. Então, como o senhor falou aí,
você tem uma derivação, várias derivações você tem. Você tem um poder fermentativo, você tem um glúten. O que é o véu do glúten? O que é um amido de um trigo, né? Muitas das vezes a pessoa fica perguntando qual a farinha que eu devo usar, qual o fermento que eu devo usar, né? Então, nada mais que um teste, porque muitas das vezes você pode ter a maior tecnologia do mundo, mas se não transformar, se não ficar da forma adequada que o panificador precisa e necessita, com certeza ela não vai funcionar. A gente costuma dizer, né, professor, e o senhor também com seus alunos aí, que a maior prática para desenvolver um produto, realmente, desculpa a redundância, é na prática. Você pode ter uma alveolografia, você pode ter um fine number, você pode tudo perfeitamente bem, mas por que todas as indústrias, por maior que for no mundo, tem uma padaria, uma mini padaria dentro, né? O maior panificador, a maior empresa de mistura do mundo, ela vai ter ali, né? Vai ter uma panificadora ali, porque realmente você tem vários ingredientes agindo, né? Então se fala muito sobre a redução de sal, redução de açúcar, o substituto. Então é trabalhar com a tecnologia buscando o tradicional, né? Buscando o que vem de cultura. O fermento, quanto 1000 anos existe, né? Então é a questão. Silvio, e aí me diz aonde que entra na história, qual a tecnologia que se usa, né? Então, falando em trigo, né, tem algumas empresas no Brasil que trabalham com segmentação de trigo, né? A M Dias é uma delas. Silvio, o que é uma segmentação de trigo? É saber direcionar o trigo para cada finalidade. Vamos falar Itália, vamos falar Alemanha, são 3 tipos de farinha. Hoje no Brasil, os moinhos trabalham com em média de 8 a 10 tipos de farinha, tipificada só para panificação. Então, cada dia o padeiro está ficando mais exigente. Então, volta aquilo que nós falamos, né, professor? Aí vem as tecnologias. E quais são as tecnologias? Quando você tira o químico, né? Você retrai o químico, porque dos anos 80 aos anos 2000, no Brasil, veio químico para favorecer a parte sensorial, né? O embelezamento. E de 2000 para fora, está vindo a base das enzimas. Silvio, o que são enzimas dentro da nossa finalidade? São produtos desidratados que provêm de um ser natural. Porque muitas vezes tu fala, né, professor, as enzimas estão vindo para trabalhar, porque hoje, se você pegar os principais produtos que tem no mundo hoje, fora do Brasil, químico é zero. Estão vindo com uma moagem específica, com um trigo de qualidade, né? Se falando nisso, né, o pessoal da BIC está aqui junto, os técnicos também estão, o trigo nacional, principalmente paranaense e gaúcho, eles evoluíram muito na qualidade, né? Então, quando eu evoluo na qualidade, quando eu tenho uma qualidade melhor, na panificação resulta no quê? A minha aditivação de químicos menores, né? Então, a tecnologia veio para trabalhar, mas junto com um produto funcional que vá atender os panificadores. Então, a tecnologia veio realmente para ajudar o panificador, mas, professor, como o senhor falou, sem esquecer o tradicional, por exemplo, Rio Grande do Sul tem o pão cacetinho, né? Aí você vai para o Nordeste do Brasil, você tem o pão careca, você tem o pão francês, né? Mas ele acaba sendo o mesmo pão de sal, né? Então, aí você vai falar mais para frente aí, as culturas diferenciadas no Brasil, por isso que nós precisamos de ingredientes que vá atender cada região. Acho que é muito importante isso aí para atender melhor nossos panificadores. Quanto às técnicas, aí tem o trabalho dos técnicos das empresas também, né, professor? Então, hoje a M Dias Nível Brasil tem uma equipe técnica muito direcionada à transformação. O que é a transformação? Não ensinar o padeiro, e sim trocar informações. Porque eu costumo dizer nas minhas palestras e treinamentos, não adianta eu ter uma tecnologia por trás se eu não consigo esmiuçar e traduzir isso para que o panificador consiga trabalhar, principalmente pensando em saudabilidade e produtos para trabalhar na otimização do processo. Então, a equipe técnica veio para isso, trocar figurinhas e trazer o custo-benefício e aquilo que vai ser qualitativo para comer. Porque, às vezes, ele não pode ser tão bonito, né, como um pão rústico. Se você olhar um pão rústico e olhar um pão francês com pestana crocante, de repente o pão francês pestana crocante vai ser mais sensorial, mas até mais bonito. Mas a questão do qualitativo, o rústico vai ser mais apreciado. O integral, 100% integral, ele não vai ter a mesma característica sensorial de um pão branco, mas funcionar, a questão de ser um produto funcional, ele vai ser mais apreciado, né? Então, é aquilo que a gente está falando aí, né? É tecnologia versus ser qualitativo para comer e tendo sensorial também, que é muito importante. Obrigado, professor. Maravilha, Silvio. Arrasou, hein? Bom, gente,
Para falar sobre a cultura dos pães regionais, eu vou rapidamente passar aqui uma, uma ideia do que a gente consegue fazer quando a gente une a cultura com o pão. Esse foi um trabalho que eu fiz e é o lançamento do Pão do Caminho dos Moinhos em Ilópolis, aqui, que nós temos o Museu do Pão em Ilópolis. São um conjunto de vários moinhos em que a ideia é que você passe a visitar cada um deles. E eu criei o Pão do Caminho dos Moinhos em função da história dessa região, do que aconteceu aqui. Cada um desses moinhos tem uma associação, e aqui então eu estou dando aula para o pessoal da associação. Vocês veem que o pão tem um formato totalmente diferente, que é da maçaneta lá do moinho, tudo tem um porquê nesse pão aqui. Aqui nós temos uma caixa, que depois eu mostro logo a seguir. Aqui está eu, casualmente a minha esposa, trabalhando lá. Essa caixa que eu falei foi feita especial para caber aqui dentro o pão. Esse espaço aqui vai uma geleia, que também é um produto regional ali de Arvorezinha. E aqui tem essa faixa com o pão escrito, o pão, né, a palavra pão traduzido em várias línguas. E aí o que aconteceu? Eu trouxe o pão para uma praça onde haviam várias personalidades e políticas religiosas, né? Falamos sobre o pão foi benzido pelo padre da região, a partilha do pão foi aqui colocada em quem estava lá, teve fogos de artifício no final, inclusive gerou depois um programa, apareceu no Mais Você, aí aparece eu aqui ensinando o Jimmy, e hoje em dia ele é servido, pode ver que aqui está na pandemia, teve encontro de prefeitos das regiões, onde foi valorizado novamente o pão do caminho, o caminho do pão e do vinho. E caso alguém se interesse por saber um pouquinho mais como é que é feito o pão e ver a reportagem, é só aproximar aqui o QR Code, você consegue ver no programa Mais Você, de janeiro de 2014, o que aconteceu lá. Essa aqui são duas fotos do Museu do Pão, lá de Ilópolis, e aqui, na verdade, onde está o moinho. Aqui nós temos uma escola e aqui é o museu propriamente dito. Então, gente, o pão movimenta o que vocês quiserem, vocês têm um belo do negócio na mão, e nós, como profissionais, temos que se orgulhar do que a gente faz. E como o Silvio disse, né, cada região do Brasil tem as suas receitas locais, e isso é maravilhoso, essa riqueza é impagável, né, na verdade, e com isso a gente consegue fazer milhões de possibilidades de trabalho. E a valorização dessa oferta de produtos regionais é uma ótima oportunidade de negócio. Entendendo a oportunidade como uma circunstância oportuna, uma situação favorável para a realização de algo, né, ou uma circunstância conveniente para algo que ocorra em determinada ocasião. E a gente vê isso nos produtos regionais. Por quê? Porque eles trazem uma identificação direta dos consumidores, né? E eles agregam valor à sua marca. Consumir um produto que ele consumia desde pequeno dentro da sua padaria é algo que marca a experiência dele enquanto consumidor. Agora, vocês conhecem o pão língua de sogra? Silvio quer apresentar o Maurício para eles? Chegou a hora da nossa participação especial aqui. Sim, com certeza. Pessoal, nós trouxemos aí uma gravação com o Maurício Souza, que ele faz parte da equipe técnica do M. Dias Branco, tá, da região de Fortaleza, né? Então, costumamos dizer que nossos técnicos, eles são um conciliador de processos, né? Costumamos dizer aí que eles trabalham com processos versus a finalidade do produto. Então, eu vou fazer um pão língua de sogra aí para vocês verem aí, tá? Então, tem aí embaixo aí, o áudio tá meio delicado, mas dá para ler embaixo aí a receita. Então, eu vou fazer um pão língua de sogra da região. Na verdade, acho que eu que não consegui pôr o áudio aqui. Peço desculpas. Pode voltar, né, professor, no início. Se eu consegue colocar aí. Ó, tá, eu vou sair daqui e vou voltar ali para... Só um momentinho. Você consegue colocar ali.
Opa, fiz barbeiragem aqui. Vai lá que vai dar certo. Peço desculpa a quem nos está assistindo aqui, mas para ficar mais emocionante, até vocês descobrirem o que é o pão língua de sogra. Chegando. Eu sou Maurício Santos, sou técnico de comunicação de Copernicas Branco. Vou agora fazer uma receita típica do Nordeste, pão língua de sogra. Vamos para a receita. Eu vou utilizar 1 kg de farinha dentária de ovo, 15 gramas de sal, 150 gramas de açúcar, 50 gramas de margarina dentária de ovo, 100 gramas de ovos, 20 gramas de fermento, 450 gramas de leite gelado, certo? E na decoração, ovo ralado com leite condensado. Vamos para a receita. Bom, agora vamos para a receita, tá, pessoal? Primeiro mistura seco, sabor, sal, açúcar, depois o fermento, dá uma misturada, certo? Depois coloca a margarina, depois adiciona ovos, e por último colocando aos poucos vem o leite, certo? Olha, não coloca tudo. Certo? E misture até a massa ficar lisa e homogênea. Certo? Vai dar mais ou menos uns 6 a 7 minutos misturando essa massa. Tá bom? Pode colocar o leite todo. Vamos salvar. Bom, pessoal, depois de 7 minutos, a massa está bem lisa e homogênea. Vou tirar aqui para vocês verem, olha só. O ponto da massa é esse, tá bom? Olha. Show. Agora vamos dividir a massa e descansar, tá bom? Vou dividir agora os pães em pedaços iguais de 50 gramas cada, tá bom? Para iniciar a modelagem do pão língua de sogra, certo? 50 gramas cada. Bom, já está tudo pesado, certo? Em tamanhos iguais de 50 gramas. Agora vamos modelar os pães língua de sogra, certo? Enrola o pão, certo? Deixa no tamanho de mais ou menos 15 centímetros todos. Vamos fazer todo por igual, certo? E olha só como ele vai criando forma. Certo? Agora vamos iniciar acabamento. Passo no corpo, certo? Olha só. Passou dentro do corpo antes de levar a forno. Certo? Finalizamos aqui a tela, tá, pessoal? Está toda arrumadinha já. Agora vamos colocar para fermentar por 1h30. 90. Bom, passados os 90 minutos, como já está todo fermentado, certo? Eu vou fazer só uma decoraçãozinha final para finalizar. Jogar o leite condensado, certo? Por cima. Olha só, esse espetáculo. Esse pão é bom, é bem vendido, viu, pessoal? Bom. Agora vamos levar ao forno a 170 graus por 10 minutos, ok? Pronto, pessoal, agora eu vou colocar por 10 minutos a 170 graus, certo? 10 minutinhos. Pessoal, depois de 10 minutos no forno, vamos ver agora o resultado do pão língua de sogra, tá? Eita, que pão lindo, pessoal, olha só. Fácil e prático. Show! Bom, pessoal, então esse aqui é o pão língua de sogra, pão típico da região Nordeste, mais precisamente na região Ceará e Piauí. Um pão muito delicioso, prático e fácil de fazer. Okay? Até as próximas receitas. Maravilha. Muito obrigado, Maurício. Caso vocês tenham tido algum probleminha aí no áudio, eu peço desculpa, mas a gente vai disponibilizar para vocês a ficha técnica da receita. É só baixar e sair fazendo. Pois aqui, então, está a foto do pão língua de sogra. E vocês conhecem o pão Vanderleia? Pois aqui está a foto do pão Vanderleia. Opa! Parece que tem alguma coisa errada. Não, não errei a foto. É exatamente o que o Silvio falou. O mesmo produto em diferentes partes do Brasil, com diferentes nomes.
E era sobre isso que eu me referia antes, da gente ter uma valorização do que é original, do que foi criado e por que foi criado. E, inclusive, o nome, né? Essa controvérsia, a língua de sogra, Wanderleia, a língua de sogra a gente até entende pelo formato daquela língua grande, né? As sogras têm a fama de ser linguaruda, coitadas. E a Wanderleia, bom, a gente pode pensar na época da Jovem Guarda, né? A Wanderleia loira, então já citou a gente até no espaço, né? De tempo. Eu, por exemplo, gostava mais da Rosemary, mas tudo bem, né? O pessoal aqui quis chamar de Wanderleia. Então, gente, a gente deve ter alguns cuidados, e aqui esse é um caso típico. Então, aqui tem um depoimento de uma consumidora, olha só. Mais tarde, bem mais tarde, descobri que o nome do pão era a língua de sogra. Alguém pode me falar, por favor, quem foi o gênio que deu nome a esse pão? E somente muitos anos depois de comer meu pão amarelinho, que era assim que ela dava nome para ele quando era pequena, é que vi uma padaria vendendo com o nome de Wanderleia. Seria o nome da mãe do padeiro? Sei lá, mas era exatamente o mesmo pão. E aí teve mais novidade ainda. Alguém confundiu as bolas, quis ser original e chamou o pão de lampreia. E aí ele colocou umas cerejas em cima do pão, que virou lampreia. E ademais, ela disse assim, lampreia é um doce português feito com milhões de gemas e somente as damas renascentistas podiam comer. Quer dizer, a nossa cultura gastronômica tem que dar um upgrade, né? E aí que é tão importante as escolas e tão importante as equipes técnicas, né, do grupo de insumos e de equipamentos que dão assessoria às padarias, a gente fazer força para a gente mudar essa realidade. E tem que estar preparado, né, Silvio? Deixa a bola para ti, tu já falou algumas coisas com relação a isso, mas tem algumas novidades aí. Isso, eu acho que eu já passei uma régua, já fiz um overview, né, professor? Então, é trabalhar com ingredientes de qualidade, né, e entender, né, por um exemplo, vamos falar em panificação, né, quando se fala, Silvio, a maioria das receitas que eu uso açúcar, qual seria o açúcar mais adequado, por que eu uso, né, pessoal? Então, quando se fala em saudabilidade, há 50 anos atrás não existia açúcar refinado. Por uma necessidade, por uma exigência do mercado, aí vem aquela situação, né? Muitas das vezes, aquilo que você quer não é aquilo que você precisa, por exemplo. Vamos falar em percentuais. Se eu pegar uma receita, por exemplo, a Wanderleia, como foi um exemplo aí, e eu trabalhar com 10% de açúcar refinado, que ele já foi refinado e aquecido e perdeu muitas propriedades naturais, você pode trabalhar com açúcar cristal para o refinado, você pode reduzir até 3% de açúcar sendo cristal, né? Vai ter um produto mais saudável. Aí, quando você olha primeiramente, no ponto de venda, você olha, minha avó usava açúcar cristal, hoje eu não consigo ter o mesmo sabor de pão com açúcar refinado, né? Então, tem muitas características de produto que também está ligado a custo-benefício, porque quanto mais refinado eu tenho, tanto faz farinha, até a própria farinha, o que você quer? Você quer um pão vistoso, branco, bonito. O que você precisa? Um pão integral, não tão vistoso, mas ele é saudável, né? Então, todo produto natural, né, professor? O professor é mestre nisso. Quanto mais refinado ele for, mais o quê? Mais propriedades naturais ele perde, né? Então, se fala em custo, se fala em benefício e se fala em saudabilidade. Então, quando eu faço com açúcar cristal, eu vou botar 10%. Quando se faz refinado, eu vou subir para 12, 3% de açúcar. Quando se fala em fermentação, que é o sabor do pão, muitas das vezes as pessoas acham, Silvio, por que o gosto do sabão, do pão, perdão, sabão não do pão, quanto maior o tempo de fermentação, ou sendo natural, mais gostoso ele é. Porque as enzimas do próprio fermento, os aminoácidos, consegue trabalhar naturalmente nos açúcares. E entre um açúcar refinado e um cristal, obviamente, ele vai ter mais liberação de sacarose e mais alimento para o fermento. Quanto mais alimento esse fermento tem, mais lentamente ele consegue trabalhar, melhor o sabor. Então, tem que ter um equilíbrio de ingredientes seguindo as boas práticas de fabricação. O que é as boas práticas de fabricação? Silvio, muitas das vezes, nós atendemos padarias no Brasil inteiro que não tem um mínimo da questão da boas práticas, né? Da higiene, né? Aí, então, pode contaminar, pode não performar o produto, né? Então, as boas práticas, muitas das vezes, sensorialmente falando, parece que é uma coisa hipotética, que não é tão importante para o processo, mas ele pode alterar sabor, pode alterar a textura, pode alterar a questão da higiene.
né? Então, assim, ó, isso é muito importante porque o pão também ele pode ser um contaminante. Então, quando se fala em pão, existem processos, existem as boas práticas. Também a boa prática, ela está ligada no processo. Primeiro, eu vou pesar tudo. Quantas vezes, né, professor, a gente vê no Brasil, os padeiros, até artesanal, esquecerem de algum ingrediente, porque vai fazendo e vai pesando e vai colocando, mesmo em caso importante, é você pesar tudo, né? Entender a importância de por que colocar uma banha de porco, ou uma gordura na massa, não misturar na farinha, o que isso vai trazer é informação técnica, qualificação. O que eu posso substituir de ingredientes, o que vai dar mais sabor, né? Então, buscar aquilo que já foi feito, trazendo as tecnologias, como novamente eu digo, e não perder aquilo que eu tenho melhor, que é o sovar uma massa na mão, que é trabalhar o produto, sentir, né? A gente via muito, né, professor, antigamente, eu trabalho há um bom tempo também em panificação, que o padeiro conhecia a farinha na mão. Ele pegava a farinha, nossa, farinha, ó, essa farinha vai dar esse pão, essa farinha vai dar aquele pão. Então, quando se fala em farinha que é 100% do ingrediente, precisa entender, né? Há 30 anos atrás, quando eu comecei em padaria, não tinha disponibilidade de técnicos, cursos online, né? A gente costuma dizer que a gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas. E o lado positivo da questão da Covid, que por incrível que pareça, existe um lado positivo, é os treinamentos online. Porque a vida é corrida, você consegue aprender, você consegue otimizar o seu processo. Hoje, se você abrir o computador ali, por qualquer site ali, você consegue ter até cursos online ao vivo, né? Então, isso veio para ajudar pela falta de tempo, trazendo a saudabilidade também. Essa questão de rotulagem aí era uma coisa que, na minha opinião, já era para ter vindo há um tempo atrás, né? Eu sou totalmente contra o químico e sim produtos naturais. Então, para isso, nós temos a equipe técnica no Brasil inteiro, não só em medir os outros moinhos, os outros fornecedores, empresas de maquinário, né? Muitas das vezes também, falando em industrial, vem um maquinário de fora do Brasil, automatizado, que a pessoa tem que vir fora do Brasil para treinar as pessoas internamente, né? Então, isso, se você abrir o computador hoje, você consegue também ter online. Então, treinamento, se modernizar, sim, mas não perder a paixão pelo pão, o sovar, o inventar, pegar uma Vanderlei, colocar uma goiabada no meio, sabe? Então, são esses pontos aí que é criatividade. Eu acho que você não pode perder o cultural, né? Acho muito, é muito importante, eu vejo muito na região de São Paulo, o cara ter o cultural, que eu tenho como exemplo, né, do Brasil inteiro, você ter o cultural da região, mas não deixar de ter também das outras regiões, porque dentro da região de São Paulo, não só São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, você tem uma ecleticidade de pessoas e de etnias dentro do estado, né? Então, por que ficar centralizado só ali na base cultural? Né, valorizar o que eu tenho de cultura, não deixar de ter, mas também trabalhar com as outras derivações e outras culturas. Né, professor? Então, eu queria dar esse gancho que eu achei muito importante a sua colocação, só queria complementar. Isso aí, a parte de acabamento também dos produtos, é uma coisa que a gente bate bastante, né? A exposição na loja, a embalagem adequada, e isso é os preços acessíveis. E tem toda aquela parte de qualidade que você falou, mas não sei se quer complementar alguma coisa aí com a lâmina que eu coloquei para ti. Se está tudo certo. Tá tudo certo, eu até posso esmiuçar aqui, né? Foco ao cliente, né, professor? Quando se fala em produto artesanal, quando você faz um pão para um filho seu, ele é o seu cliente. Ele não deixa de ser não deixa de ser o seu cliente, né? Então, costumo dizer, o principal argumento que você tem que ter é parmear todas as organizações. Quando eu faço para vender, eu tenho que dar uma degustação para o meu cliente, né? Porque não adianta eu fazer um pão totalmente decorado, bonito, e colocar de qualquer forma num ponto de venda, ou servir numa mesa propriamente em casa e não ter uma preparação, não ter um prato bonito, né? Então, acho que tem que permear toda a organização, entender, saber a leitura do meu cliente, do que ele está precisando, e a degustação ela é importante, a exposição também, né? E essas decisões nós tomamos de que forma? Quando se fala industrial em casa, até em casa mesmo, né? Ouvir opinião, esse pão ficou muito salgado, esse pão não era que nem da minha avó, eu quero aquele pão que eu comi um dia numa padaria, né? Então, trazer essas situações assim, tanto profissionalmente em casa industrial, ou até para você trabalhar com um processo que é muito atual, que é o congelamento, né, professor? É uma coisa que eu acredito que na panificação a gente não vai fugir, né? E numa próxima palestra, quem sabe, a gente vai falar também,
sobre o congelamento, que eu acho que não é uma tendência, eu acho que é uma realidade até em casa, né? Hoje nós trabalhamos a gente faz um pão grande hoje, como as famílias são pequenas, a gente faz em porções menores e um pouco a gente congela, né? Principalmente o pão que a gente faz em casa, por não ter nenhum tipo de conservante, né? Então, eu acho que o congelamento, tanto industrial quanto doméstico, eu acho que ele veio para ficar e é uma tendência para você comer algo sempre fresquinho, né? Que você possa fazer sem perder o tempo de estar panificando, principalmente em casa. Perfeito. Então, gente, a gente acredita que os pães regionais, os produtos regionais, né, melhor dizendo, eles são uma excelente oportunidade de negócio e vai melhorar a lucratividade do empreendimento de vocês, porque eles já são consagrados pelo boca a boca da região, né? Os consumidores vão na padaria de vocês e desejam comer o mesmo produto que eles estão acostumados desde criança. Isso traz lembranças afetivas e por isso que não é tão interessante assim a gente ficar mudando as receitas que já estão consagradas pela população. Outra coisa importante, né, é que dentre esses diversos tipos de pães que existem em cada uma das regiões, a gente deve escolher, né, ou vocês devem escolher qual é o que fica mais fácil de trabalhar, qual é aquele que é mais popular na sua região, e a partir disso, então, começar a vender um pouco mais, melhorar o ticket médio. Eu trouxe aqui para vocês uns pequenos exemplos de produtos regionais que tem a característica do que a gente está falando. Tem uma identidade de produto, tem um nome específico, tem uma apresentação em que você bate o olho e você sabe o que é. E não tem como a gente mudar. Tá? Tem um doce maravilhoso, que é o doce de espécie, lá no Maranhão. Tem o bolo de rolo, em Pernambuco, que, inclusive, é um patrimônio material de Pernambuco. Tem o pão colonial, que é feito com fermento de batata e assado em cima da palha de milho. O pão de queijo, que a gente já mencionou. Tem os doces de Pelotas, que também são patrimônio material, por exemplo. Então, tudo agrega valor. Isso aí é quem é o nosso recado, né? E outra coisa, né, Silvio? Como é que a M. Dias Branco pode ajudar o pessoal aí a concretizar essas ideias que a gente está trazendo aqui? Isso, então, alguns pontos aí, nós temos algumas ações dentro da empresa, né, que trabalhar com transformação, né, e as derivações, né, receitas de aplicação, olha, eu tenho um pão aqui, preciso trabalhar numa performance melhor, né, uma troca de figurinha, né, as ações promocionais fazendo mesa de pães nas padarias, né, olha, eu quero fazer um evento aqui, eu quero fazer o pão da região, quero trazer de outras regiões. Então, por isso que os treinamentos com a equipe técnica, ele é situado em uma região e 2 vezes, 3 vezes por ano a gente faz troca de receitas, né, professor? O gaúcho aqui faz o pão cacetinho, aí vem o pessoal do Nordeste faz o bolo de rolo, né? Isso aí já para conseguir ter essa ecleticidade, né? Entender. É aquilo que o senhor falou com propriedade aí, você não pode plantar um pepino se o cara está pedindo um alface. Desculpa, eu estou sendo bem popular mesmo, né? Entender aquilo que o meu cliente está pedindo no momento, né? Tanto cliente interno como externo, né? Então, nós temos a equipe técnica aí em todas as regiões do Brasil, né? Então, quando se fala assim, o que o técnico tem a ver com consultor de venda? Ter essa visão holística do mercado quando se fala em comercial. A exposição, o quanto, quando se fala em trabalho de panificador varejo, né? O quanto o meu balcão, ele me prioriza e me dá de imagem do produto que só eu tenho. Porque se eu coloco um produto terceirizado no meu ponto de venda, por um exemplo, se ele vai no panificador na outra esquina, ele também vai ter. Quando eu trabalho, quando eu manipulo, muitas vezes a pessoa acha, não, eu coloco aqui para encher porque não me custa nada esse ponto aqui. Para vocês terem uma noção, falando assim brevemente, a nossa equipe técnica ela é treinada para trabalhar com um produto de absorção de líquido, por exemplo, o quanto ele vai dar de rentabilidade, o que vai trazer de negócio para dentro do cliente, né? A questão, por exemplo, do aspecto sensorial, uma pestana, o que ela favorece, o quanto essa farinha retém de água, né, professor? Quando se fala comercialmente, se fala muito em absorção de líquido, né? Por que o pão rústico é tão rentável? Ele chega a absorver até 2 vezes mais por cento de água
do que um produto, é que vai menos água um produto industrializado. Então, a preocupação quando se fala em percentual de absorção de líquido é o quanto isso vai reter de água. Quanto mais esse meu pão retém de água, né, professor, mais vida útil eu tenho desse pão, mais sabor eu tenho e mais rentabilidade. Né? Então, eu acredito que o técnico hoje, ele é um consultor de vendas, porque ele também vai ajudar. Em muitas situações, professor, acompanhamos os clientes aí, que o ponto de venda com pão terceirizado custou 5 vezes mais para o cliente do que um pão que ele vai personalizar. Então, é trazer o cliente para dentro, trazer o cliente para si, entender aquilo que ele precisa, né? Então, novamente eu digo, a M. Dias tem técnicos treinados para isso, né? Tem os professores também, né? Como o professor Eduardo aí, que dá aula, é mestre também. Eu acho que é agregar, né? Eu acho que essa casadinha que nós fizemos hoje, né, professor? Novamente agradeço a sua presença aí. Acho que foi muito bacana para trazer a parte teórica e a prática também. Beleza? Isso aí, perfeito. E essa possibilidade, então, de fazer com que os produtos regionais sejam um alavancador, né, de lucratividade é muito importante. Por isso a gente convida vocês, então, a resgatar um pouco da história popular de alguns pães e doces regionais. Inclusive, eu peço desculpa, porque por questões técnicas eu não vejo o que vocês escreveram lá no chat, na minha provocação inicial. Continue escrevendo, se for o caso, e depois a Jéssica vai me passar, né? Preservar as receitas clássicas, eu já acho que já exemplifiquei para vocês, justamente para a gente não se distanciar do que é original. E caso você queira criar, então coloque um nome, coloque uma intenção, uma identidade a esse produto, para que a gente consiga fazer parte da história da panificação brasileira. Não tem como eu e o Silvio aqui não dar os parabéns para o aniversariante do mês, que são muito importantes para todos nós. Primeiro, dia 15 de outubro, dia do professor. Não existe profissão no mundo que não tenha um professor como o alavancador, né, de todo o sucesso profissional e pessoal de cada um. Dia 16 de outubro, Dia Mundial do Pão, nosso amado pão. Dia 25 de outubro, Dia da Massa. Então, um mês mega especial para todos nós. E o recadinho final da Cora Coralina, que mostra um pouco do que eu e o Silvio quisemos passar para vocês hoje. Haverá sempre esperança de paz na terra, enquanto houver um semeador semeando trigo e um padeiro amassando e cozendo pão. A gente agradece bastante a participação de vocês aí. Muito obrigado novamente para quem está nos assistindo aí até agora. Um carinho muito especial a toda a equipe da BIP, o presidente, né, os associados, a M. Dias Branco, que teve essa sensibilidade de fazer com que eu e o Silvio pudesse fazer esse bate-bola aqui gostoso. E era isso. Muito obrigado. Professor Silvio, muito bom estar com vocês, ouvir vocês. A gente vai pegando aqui alguns comentários, né, aqui no chat, pessoal super participando. Obrigada pela participação de vocês, isso faz toda a diferença. Eu mesmo, na mesma hora, professor, vou confessar aqui, viu? Na mesma hora que você mostrou lá sobre a massa de lasanha, não sei, podem comentar aqui no chat, pode julgar aí se só fui eu. Mas eu e meu marido, a gente trocou mensagem, nossa, então a gente sempre falou errado. Porque a gente gosta bastante, a gente fazia e chamava de lasanha de berinjela, né? E aí ele, nossa, mas como que a gente chama? Como que a gente vai chamar isso? E aí você responde logo em seguida, né? Pode ser uma tortinha ali de berinjela. Enfim, aprendendo sempre muito aqui com vocês, sempre enriquecedor, né? A Janaína de Oliveira, você perguntou lá sobre os pães de cada região lá no início, você e o Silvio. E aí ela começa comentando, meu sonho é ter ainda a minha padaria e fazer todas aquelas coisas gostosas, né? A Daniele Pérez, ela lá do Paraná também, de Guarapuava, ela fala assim, aqui nós temos o pão de milho, que é o tradicional. Já me deu até uma fome aqui, ó. A Janaína falou, pão francês e o doce, aqui são os campeões, né? E lá de Campo Grande. Marcelo, ele é de Porto Alegre também, Rio Grande do Sul. Ele fala que lá é o campeão, é o pão de aipim.
Só que chegou aqui uns nomes que é surpresa. Eu estou no Espírito Santo, né? Sou capixaba, e tem alguns nomes que eu não tinha ainda tido contato. Por exemplo, pão de mangai. É um pão doce açucarado de formato redondo. É uma tradição em Morada Nova, Ceará. Quem mandou é a Hanna Carvalho para gente. Que Hanna, lindo. obrigada. Eu não conhecia esse nome aqui. Esse é um ponto, Jéssica, importante. Aqui nós temos um pão similar, que é o pão filão, né? Cortamos ele e colocamos um açúcar cristal por cima, né? Então, é que nós falamos, né? Ele é parecido, né, com o pão mangá, eu conheço. É muito gostoso, por sinal, só que lá é um pão um pouco mais doce, né? E é um pão um pouco mais rico em receita. Mas nós temos aqui um similar, que seria o pão filão, né? Muito gostoso, viu? Não, e tem mais dois aqui que me chamou a atenção no chat, que foi a Janiara Jerônimo Ferreira. Ela falou, eu não sei a região dela, mas ela falou assim, aqui na minha região tem o pão Xuxa. E a Odara falou, aqui é lua de mel. Eu também nunca tinha ouvido esses dois, mas amei. A criatividade, eu amei, né? É o regionalismo. Muito amor envolvido. Lua de mel, Xuxa, muito amor envolvido. Não é? Ó, tem mais comentário aqui para vocês. A Ana Cleia Alves de Conceição, ela fala, sou apaixonada pela panificação, eu amo trabalhar com pão. A Odara também, ela volta falando que está amando a didática de vocês, né? Parabenizando, realmente, né, Odara? Eles deram um show aí, essa dupla aí, ficou tudo muito mais leve, né? Da gente entender, da gente absorver. O professor e o Silvio aí prometeram divulgar para a gente aí as receitinhas depois, então daqui a pouco vou pedir o professor para estar passando aí o Instagram deles, porque a gente vai lá conferir essas receitas. Eu vou pedir para ele compartilhar também com a Bip, para a gente compartilhar. Vocês acessam aí as duas redes para a gente ter esse passo a passo completo, porque a gente ficou babando aqui, né? Já começamos babando aqui. Ela também pergunta sobre as aulas, se a gente vai conseguir ver mais vezes vocês. Ó que privilégio. Vamos conseguir sim. Atendendo aos pedidos, né? Eu sei que na correria ali do dia a dia, né? Na hora do trabalho, eu sei que vocês estão trabalhando, estão ouvindo, estão participando com a gente. Então, aqui a equipe já decidiu que vai colocar no YouTube da ABIP, lá no nosso canal oficial, e também acredito que durante 20 a 30 dias você vai poder acessar essa plataforma daqui e rever a palestra do professor, do áudio, do Silvio, e aí você vai poder anotar com calma, pegar todas as dicas, vai ser tudo muito bom. Ó, eu vou ler aqui mais um comentário, que é da Jeane Azevedo, da Costa. Ela fala, nós aqui do Piauí estamos muito felizes com esse evento. O pão Línguas de Sogra, que realmente vende muito. Precisamos agradecer aos professores, né, Silvio e Odoaldo, e todos que fizeram a organização desse evento. O pessoal está feliz com vocês, viu? Muito obrigado. Nós também estamos muito felizes aí por ter atingido nossos objetivos, né? Maravilha. Obrigado, é uma honra, Jéssica, viu? Obrigada a vocês. Ó, gente, muito, muito, muito obrigada pela aula. Foi muito bom mesmo ter vocês aqui conosco, abrindo esse seminário com chave de ouro. Eu não tinha dúvidas que ia ser assim. Então, muito obrigada mesmo. Professor Odoaldo, você me passa, por favor, para mim e para todo mundo que está assistindo, como que a gente faz para acessar o seu Instagram e ter direito, ter acesso aí a essa ficha técnica desses produtos que vocês vão passar? O Instagram, então, é Odoaldo Neto, né? E aí depois eu coloco, também a gente pode disponibilizar, eu acho que aí no evento mesmo, né? A gente não consegue disponibilizar aí para o pessoal já pegar hoje? Eu acredito que a gente vai conseguir no site da ABIP, aí a gente consegue subir todo o material. Isso. Tá legal. Mas eu coloco lá daqui a pouquinho, saindo daqui eu coloco lá. Tá, Odoaldo Neto. Maravilha. Gente, então já corre lá, né, para ir para o Instagram, já segue o nosso professor, @Odoaldo Neto e @ABIP Panificação, porque aí vocês vão saber sobre muitas novidades, conteúdos exclusivos feitos exatamente para vocês. Queridos, muito obrigada, viu? Perfeito, nós que agradecemos. Boas fornadas para todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Bom apetite. Tchau, tchau. Maravilha. Gente, tem muita novidade, tem muito conteúdo exclusivo ainda pelo Brasil para vocês. Mas agora chegou a hora, vocês sabem do quê?
de comer um pãozinho, visitar a nossa feira de negócios. Lembrando que aqueles que visitarem todos os estandes vão participar automaticamente de um sorteio de um tablet novinho. É fácil demais, né? Então, vamos lá na feira, vamos interagir com os nossos parceiros, patrocinadores, apoiadores, porque vale a pena. Lembrando que o stand da Rosa Branca, eles já prometeram que vão sortear também para 2 sortudos hoje ainda, 2 lindas eco bags com brindes e produtos de marca, da marca deles. E é só passar lá e interagir com o pessoal, que eles estão esperando vocês. E tem mais stand com brinde de informação privilegiada para vocês que nos assistem. Então, se vocês descobriram, vocês contem para os amiguinhos aqui no chat, porque a gente precisa mesmo interagir, participar, aproveitar todos esses benefícios que esse grande evento está preparando para nós. Enquanto isso, eu quero agradecer de todo o apoio, né, da ABIP, do Sindipan Teresina, do Sindipan de São Luís, na realização desse grande evento. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores e apoiadores, que são a Abitrigo, a BAT, o Clube da Cotação, a FIEMA, a FIEP, o Instituto Ideal, Inovare, IRIX, JTI, M. Dias Branco, a Mike Fran, o Moinho Piauí, a Motasa, a Philips More Brasil, Prática, Rosa Branca, Sebrae Maranhão e Sebrae Piauí, Senai Maranhão e Senai Piauí e o SESI do Maranhão e do Piauí. Toda essa turma está a postos para interagir com vocês, para tirar todas as dúvidas e ajudá-los a se desenvolverem ainda mais nos seus negócios. Então, vamos correr para lá, porque daqui a pouco, às 16 horas, começa a nossa próxima palestra. Até mais!